Olá turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Raoni e o tema de nossa aula de hoje é Verb to be, past tense, ou seja, verbo to be, o tempo passado. Estão preparados? Pegue seu material e vamos lá. Em nossas aulas nós vimos que na língua inglesa o verbo to be ele exerce mais de um papel. Ele tem o sentido das palavras ser e estar. E também às vezes tem a função de verbo auxiliar. No passado, essas formas elas são traduzidas como era e estava. Então o verbo to be no passado ele utiliza duas conjugações, as palavrinhas was e were. O was é utilizado para a primeira e terceira pessoa do singular, as pessoas I, he, she e it. E o were é usado para as formas restantes. Vejam um exemplo na telinha, a forma afirmativa do verbo to be no passado. Temos um quadrinho em que nós temos as formas destacadas em cada uma das pessoas. I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Dessa forma, pessoal, como funciona a forma afirmativa do verbo to be no passado? Nós temos o sujeito, nós temos a partícula was ou were e, por fim, temos o verbo e o complemento. Vejamos o exemplo. She was studying French at school. Ela estava estudando francês na escola. Percebemos que temos o sujeito, pronome sujeito she, ela. Temos a partícula was e o verbo studying. E temos o complemento a seguir. Portanto, temos aí a forma afirmativa do verbo to be no passado. Temos também, além da forma afirmativa, nós temos a forma negativa. Como eu consigo, professor, utilizar a forma negativa do verbo to be no passado? Ao colocar uma sentença na negativa em português, por exemplo, adiciona-se a palavra não. Em inglês acontece da mesma forma. Nesse caso, a palavra not tem o mesmo sentido que a palavra não. Vejamos o exemplo na tela de como utilizar a partícula was ou were, que determina o passado, e a partícula not. Temos aí alguns exemplos. That was not a lion. Aquilo não era um leão. Temos o sujeito, a partícula was, que determina o verbo no passado. Nós temos a partículazinha not e temos o complemento. Além desse exemplo, temos mais um outro. We were not friends. Nós não éramos amigos. Nós temos aí o sujeito, temos o verbo no passado, temos a partícula not e temos o complemento. No quadrinho nós temos aí as formas, as demais pessoas de utilização de sujeito, pronome sujeito, o verbo to be na sua forma de passado e temos a partícula not. Por fim, gente, nós temos a possibilidade de utilizar o verbo to be no passado também na forma interrogativa. Lembra que ao interrogarmos algo, o verbo auxiliar chega primeiro que o sujeito da ação? Foi o que nós estudamos nas últimas aulas? Dessa forma, nós seguiremos essa mesma regrinha. Nós temos aí a partícula was ou were, que são as formas no passado do verbo to be. Nós teremos o sujeito e os demais complementos. Vejamos o exemplo. Ó. Was she Liz? Era a Lisa. Where were you? Onde você estava? Was she home? Ela estava em casa. Então essas perguntinhas, percebemos que nós utilizamos primeiro o verbo to be na forma passada, pronome e os demais complementos. Pessoal, dessa forma, para finalizar aí os nossos estudos relacionados às formas was e were, que são o verbo to be em seu tempo passado, nós temos na telinha um exemplo de utilização desses verbos em um diálogo de uma tiria, em um gênero textual. Acompanhe. Smoothie was pushing your one-day swing, wasn't he? How did you know? Então, ó, Cebolinha no primeiro quadrinho diz o seguinte: você estava brincando de balanço com o Cascão? Aí no segundo quadrinho a Magali fala: como você descobriu? Então percebemos aí a utilização de was. No caso, temos aí a utilização do was por se tratar da terceira pessoa, certinho? Então dessa forma, temos aí a verificação da utilização do tempo passado, o verbo to be no tempo passado, de uma forma interrogativa e está relacionado à terceira pessoa, no caso, o Cascão. E aí, pessoal, deu para entender um pouco mais sobre o verbo to be no passado? Então faça as questões propostas, estude com seu professor esse assunto em sala, deixe aqui nos comentários a sua experiência e até a próxima.